Diversidade de gênero, um tema tão delicado para a nossa contemporaneidade, já que é muito utilizada a palavra ideologia de gênero. Bom, mas vamos entender exatamente como esse conceito foi elaborado ao longo da história, que é muito recente, é presente à nossa contemporaneidade. Comecemos com a palavra gênero. O conceito gênero, por exemplo, foi adotado num documento intergovernamental pela primeira vez numa conferência da população do Cairo, na Assembleia Geral da ONU, em 1994. Então, ou seja, nos anos 90, começa a ser debatido sobre a questão de gênero dentro dessa Assembleia da ONU. Mas a palavra ideologia de gênero, ou seja, foi acrescentado esse termo ideologia, ele vai aparecer dentro de tradições conservadoras, que foi aí, ele aparece pela primeira vez 4 anos depois, exatamente em 1998, e um documento eclesiástico, ou seja, da Igreja Católica, e uma nota em conferência episcopal do Peru, então intitulado A Ideologia do Gênero, Seus Perigos e Alcances. Então, 4 anos depois dessa assembleia realizada na ONU, a Igreja Católica, numa assembleia, num congresso em Peru, vai exatamente rebater esse tipo de pensamento de gênero, trazendo como algo que pode ser perigoso para a nossa sociedade, para os papéis já pré-estabelecidos de quem é homem, de quem é mulher, de quem se veste azul ou de quem se veste rosa. Seria isso mesmo algo tão pertinente para ser pensado? Bom, mas em 2000, no ano de 2000, aparece um outro documento da Cúria Romana com a publicação da Família e Matrimônio e Uniões de Fato, do Conselho Pontífice para a Família, que é exatamente esse documento escrito dando continuidade ao pensamento da Igreja Católica, que vai aí restabelecer a importância da relação da família, dos papéis bem estabelecidos entre homem e mulher. Bom, mas em 2004, aqui no Brasil, nós temos aí, paralelo a esse debate sobre ideologia de gênero ou gênero, foi acontecendo exatamente porque no Brasil, em 2004, surge um movimento Escola Sem Partido, entendendo que alguns professores, os professores, de modo geral, na áreas biológicas ou humanas, estivessem fazendo algum tipo de doutrinação ideológica de esquerda ou algo do tipo para os seus respectivos alunos. Mas, em 2011, é interessante salientar que um material, um projeto escolar chamado Homofobia, causa polêmica e cria esse termo kit gay, foi desmistificado. Houve uma confusão epistemológica, um mau entendimento a respeito do que era esse projeto em 2004, que na verdade era uma formação específica para os professores para saber lidar melhor em casos de estudantes, em casos de jovens com algum tipo de necessidade de aconselhamento, de abordagem psicológica em caso de crise existencial a respeito da sua opção sexual. Então, na verdade, não é nenhum tipo de doutrinação ou uma fomentação ideológica de como os alunos devem ser. É apenas uma abordagem educativa para que os próprios professores pudessem ter mais respaldo de melhor lidar com uma situação caso fosse necessário. Então, aquilo que foi chamado em 2011 como fosse um projeto de kit gay foi, na verdade, um termo pejorativo, uma forma, até uma propagação de fake news para algo que não realmente aconteceu. Mas vale salientar que em 2008 teve um documento que foi na condição do Papa, do Bento XVI, o Joseph Ratzinger, descreve o gênero como algo em que contraria e despreza a natureza. Então, esse pensamento, essa abordagem a adotar a palavra ideologia de gênero, como já observamos, seja lá no Peru, com o documento eclesiástico que houve, com a própria abordagem do Joseph Ratzinger, foi que foi caracterizando, e hoje com as tradições neopentecostais, é que traz esse entendimento de ideologia de gênero. Na perspectiva acadêmica, na perspectiva dos estudos sociológicos, antropológicos, ou até biológicos, com os diversos teóricos e teóricas, como a Judith Butler, com outros pensadores, com a própria a Djamila Ribeiro, estão preocupados em falar de estudos de gênero. Então aqui tem uma diferenciação. Ideologia, aqui nesse caso, é um termo pejorativo de uma tradição conservadora querendo fazer uso dessa palavra para criticar aqueles que abordam esses tipos de estudo. A palavra correta é estudos de gênero. Por quê? Que estudo entende-se aqui como algo sempre em aberto, é um caminho de possibilidade para melhor entender esse fenômeno, seja no aspecto psíquico, psicológico, seja no aspecto biológico, ou seja, as pessoas de fato nascem dentro daquela característica,
ou é um aspecto antropológico, ou é sociocultural, ou assim por diante. É interessante salientar que a filósofa Djamila Ribeiro, que tem importantes estudos sociais, uma pensadora negra, ela vai trazer um livro chamado Lugar de Fala. O que ela vai caracterizar? Vejamos um pouco a sua explicação. A origem, né, do conceito do lugar de fala ela é imprecisa. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. Como que as outras vozes são consideradas outro, né, o outro, que não aquele que não é a norma, e como que esse regime de autorização discursiva impede que esses outros, considerados outros, façam parte desse regime e tenham o mesmo direito à voz, e voz não é no sentido de emitir palavras, mas no sentido de existência mesmo, de pensar discurso de uma maneira muito mais ampla, Foucaultiana, de discutir poder, de fato. Porque quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando de lugar social, de localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência especificamente ou de experiência individual, que muitas vezes acaba sendo a confusão que as pessoas fazem. Então eu quero discutir como que o grupo social negro, por fazer parte desse grupo, compartilham experiências em comum e como que essas experiências elas são atravessadas dentro dessa matriz de dominação que impede que esses grupos existam em determinados espaços e como que esse grupo localizado no poder precisa começar a se pensar do que significa ser branco, do que significa pensar a questão racial a partir da branquitude, porque tem todo um estudo sempre sobre os grupos subalternizados, né? E os grupos localizados no poder não se estudam, não se pensam. O que significa lugar de fala, o que significa esse homem branco pensar a partir desse lugar. Porque ele não se vê como marcado, ele não se vê como alguém que fala a partir de um lugar. Então ele olha para uma mulher negra e diz: você é específica, você é mulher negra. Olha para uma mulher, você é específica porque você é uma mulher. Mas ele também não se entende como específico, ele se entende como universal. Uma outra confusão grande é confundir lugar de fala com representatividade, né? Que aí você cria uma visão essencialista, né? De achar que só o negro pode falar de racismo. Se estamos em relações raciais, em relações de gênero, é importante que as outras pessoas debatam sobre esse tema. Então, claro que de repente uma travesti negra, ela não vai se sentir representada por uma mulher branca, mas aquela mulher branca, a partir do lugar que ela ocupa, pode pensar criticamente da situação da travesti negra, como é que ela pode se responsabilizar e pensar criticamente desse lugar que essa travesti ocupa. Então todo mundo tem lugar de fala, eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem, esse não é o meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala, todo mundo tem porque está localizado socialmente, né? Mas é como que falar a partir do seu lugar sobre outras questões, né? Então a pessoa branca deve discutir racismo, até porque faz parte do grupo que historicamente se beneficia dele, mas ela vai discutir a partir de um outro lugar, como que ela, como branca, pode pensar a situação racial no Brasil, que passa por desnaturalizar lugares, por exemplo, que passa a começar a se incomodar, a se questionar, por exemplo, enfim, na universidade, um exemplo, por que só tem professores brancos e por que só as mulheres negras limpam os banheiros? Né? Isso é natural, né? Tem que começar a desnaturalizar isso, começar a refletir sobre isso. Então é como que a partir desse lugar ele começa a entender a sociedade e começa a se responsabilizar por isso. Eu acho que o lugar de fala nesse sentido acaba sendo uma postura ética, né? Como que eu, do grupo que é localizado no poder, posso contribuir para uma sociedade menos desigual. Então nós vimos aqui o lugar de fala, que é esse termo crítico que a Djamila Ribeiro coloca, que pode ser pensado, por exemplo, um branco heterossexual que sempre se coloca como um lugar de fala universal. Ele sempre quer falar a partir de uma verdade absoluta. No entendimento dela, todos nós fazemos falas específicas. E nesse caso, boa parte da tradição patriarcal nunca compreendeu que o que ele fala é apenas algo específico. E ele muitas vezes tornou excludente a fala do negro, a fala de pessoas transexuais, travestis, pessoas homoafetivas e assim por diante. Então, o lugar de fala aqui é reconhecer a abertura da pluralidade de vozes e colocar ao mesmo tempo a permissão de que outras vozes sejam articuladas em pé de igualdade e que também seja, para que isso ocorra, a necessidade de escuta, que nós possamos aí entender melhor, escutando
as demandas que as pessoas passam no decorrer da sua existência ou dentro da sociedade e sua comunidade. Bom, o debate é vasto e vale a pena ser estudado com devido cuidado, lembrando que não há nenhum tipo de doutrinação ao levantar esse tipo de assunto. Um forte abraço.